A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fugindo um pouco dos assuntos abordados nos últimos vídeos sobre a língua hebraica, algumas palavras importantes, eu tenho um assunto também muito importante para falar com você. Te pergunto, quanto tempo você tem ainda nesta terra? Será que alguém pode dizer? Ninguém pode dizer. A verdade está na Bíblia. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Ela logo desaparece, não é? Bom, mas existem pessoas que acham que não vão morrer. Esse negócio, eu vou morrer velho, ainda tem muito tempo. Não é? Porque ninguém quer morrer novo. Mas você já parou para pensar que existem pessoas que nascem para sofrer? Nasce já doente, com poucos dias de vida? Bom, eu tenho um colega de infância que ele morreu cedo. E quando eu soube da morte dele, ele era muito meu colega. A gente andava junto, a gente ia para a escola junto. E se alguém brigasse com ele, eu entrava no meio para defender ele. Se alguém brigasse comigo, ele entrava no meio para defender a mim. A gente era muito unido. Quando ele morreu, eu não acreditei. Ele tinha problema de bronquite. E a mãe dele contou para mim depois que ele disse: mamãe, eu vou morrer, mamãe. Você cuida dos meus peixinhos? Você cuida das minhas galinhas? Você cuida dos meus passarinhos? Ele morreu com 9 anos de idade. O apelido dele era Lula. Entende? Todo mundo chamava ele de Lula. Lulinha pra cá. A mãe dele chamava ele de Lulinha. Nem existia esse Lula aí, hein? Bom, existia, mas ninguém se ouvia falar dele, né? A verdade é, quanto tempo você tem? Eu tenho que falar um pouco da minha vida. Com meus 20 anos, eu ainda não tinha decidido nada na minha vida. Sabe? Nada. Nada na minha vida tinha sido decidido. Eu não estava nem aí porque eu era novo. Saí do exército sem nenhuma perspectiva de vida. Não tinha nenhuma profissão. Me enganjei, fiquei mais 6 meses no exército, não me adaptei e saí. Quis me adaptar porque eu não tinha nada em vista depois que saísse do exército. Então dei baixa no artigo, parece que é 130, 150, eu não me lembro, já faz muitos anos. Mas o meu pai já estava vendo um emprego para mim na fábrica onde ele trabalhava, na fábrica de linho. E ali eu entrei, e ali eu me profissionalizei. Depois de um bom tempo eu me profissionalizei numa área com um bom salário. Deus me abençoou. Mas não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu queria. Sabe? Eu voltei para Jesus nesse período e eu comecei a olhar o futuro, porque até então eu não olhava o futuro. Sabe? Eu não olhava o futuro. Eu comecei a pensar no futuro, porque quando você aceita Jesus, a tua vida muda. Eu estava retornando, eu retornei à casa do Pai. Eu me reconciliei, eu já era batizado nas águas.
e fiquei afastado da igreja um bom tempo. Assim, mais ou menos, uns 5 anos. Ia esporadicamente, mas não estava nem aí. Eu estava no Egito, aprontando. Então, os anos foram passando, eu trabalhando nessa fábrica. E comecei a olhar para todo mundo e olhar os mais velhos que trabalhavam lá e falei assim, eu vou morrer aqui. O que eles têm? O que eles têm? Não tem nada. Trabalho para o patrão é rico. Então eu descobri uma coisa, eu pensei, só tem uma saída, a minha saída é a fé. A fé remove montanha, tudo é possível aquele que crê, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Falei, vou buscar Jesus. Foi aí que pregadores usados por Deus, suas palavras entravam, a palavra de Deus entrava na minha vida e eu decidi, vou fazer a obra de Deus, vou largar tudo. Então Deus começou a me chamar, trabalhar na minha vida, trabalhar na minha vida. E um dia, Deus falou para mim, venha trabalhar só para mim, largue tudo, venha trabalhar só para mim que eu te sustentarei. Aí começou uma vida de fé. Isso já tem uns 30 e poucos anos e nada me faltou. Deus falou para mim, eu vou assinar a tua carteira de trabalho, você só vai trabalhar para mim, não vai trabalhar mais para o homem. Foi uma coisa que Deus decidiu. E por isso você vê essa obra que eu tenho feito pela fé, porque eu recebi ordem de Deus para fazer esta obra. Não foi da minha cabeça. Eu descobri que para andar com Deus você não pode ser carnal. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, eu comecei a buscar a Deus intensamente, fui batizado com o Espírito Santo na igreja batista tradicional, tive que sair da igreja batista tradicional, fui para a Assembleia de Deus, comecei a buscar, como você sabe da minha história, em muitos dos vídeos que eu tenho feito, e aí eu comecei a ver que ser um homem espiritual é que traz sucesso na vida cristã. Porque um homem espiritual, ele tem o que poucos têm. Deus chama você para ter o que poucos têm, porque para ter uma vida espiritual, você tem que morrer para a vida carnal. E quem é que quer morrer para a vida carnal? Não é? Muitos já deveriam ter morrido para a vida carnal e eles não morrem. Estão apegados a esta vida aqui, não é? E através da espiritualidade eu fui conquistando dons, capacidades para poder compreender Deus. E é aí que eu entendi a palavra que diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. Se eu tiver a palavra revelada do Espírito Santo para a minha vida, eu vou conquistar a terra. Aleluia! Eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Deus te chama para conquistas. Na verdade, quem vai conquistar é Ele, mas Ele vai conquistar através de você. Mas para você conquistar junto com Deus, você vai ter que ser aquilo que Deus escolheu que você seja. Você entendeu? Você tem que ser aquilo
que Deus escolheu que você seja. Se você quiser ser o que você escolheu, não vai dar certo. Só dá certo se você escolher o que Deus escolheu para você. Aleluia! Então, você vai começar a conquistar com Deus. Eu digo uma coisa, se um homem não conquistar nada para a sua vida com a idade de 40 anos, até a idade de 40 anos, dali para frente ele não vai conquistar mais nada, vai ser muito difícil. Então, se você ainda não tem a casa própria e já passou dos 40 anos, talvez você não vai ter nunca uma casa própria. Se você não conseguiu se profissionalizar até os 40 anos, talvez você também não consiga se profissionalizar mais. Porque de 40 anos para frente, a vida parece que dá uma acelerada. E quando você entra na casa dos 50 para 60, já vem a velhice, já vem um cansaço. Eu não estou dizendo que eu estou velho, eu estou usado. Né? O meu espírito é jovial, porque ele tem um espírito renovado. Deus me renova todos os dias com a sua palavra. Aleluia. Mas a aparência já mostra que já tem um tempo bom de uso, não é? E a velhice vai vindo. Mas Deus dá força a quem não tem força. Deus dá vida a quem não tem vida. Deus dá tudo a quem você não tem nada. Então é importante você olhar o futuro e enxergar o que Deus quer para a tua vida. Te pergunto, o que Deus quer para a tua vida? Existem pessoas à procura de palavra de Deus, você sabia disso? Existem pessoas que procuram a palavra de Deus, querem a palavra de Deus a todo custo, sabe? Eles querem a palavra de Deus, eles procuram a palavra de Deus. Se você estiver no rumo de Deus, na direção de Deus, a palavra de Deus para você não vai faltar, porque a palavra de Deus para mim, para todos os dias da minha vida, não faltam. Aleluia! Este é o meu alimento. Eu tenho a experiência de levantar pela manhã e Deus já começar a falar comigo. Não estou me gabando, não. São conquistas. Por quê? Eu tenho um compromisso com Deus porque eu escolhi o que Deus escolheu. Entende? Então, se você escolhe o que Deus escolheu para você, Ele tem compromisso com você e a palavra dele na tua vida não vai faltar. O futuro. Você vai decidir, você vai deixar para decidir o teu futuro com respeito à vontade de Deus agora ou lá na frente. A decisão é já. Ele te chama para você decidir agora. Ele tem um plano na tua vida, ele tem uma obra para realizar na tua vida. Por que você demora? Será porque você quer viver essa vida aí? Será que porque você se alegra mais com as delícias que a carne te oferece, os desejos da carne? A maior felicidade são as coisas do Espírito Santo. São as coisas de Deus. O que traz mais alegria é aqui dentro. A alegria da carne é passageira, mas a alegria do Espírito Santo é eterna. Essas coisas não vai ser esquecida. Aleluia. Você vai decidir agora ou vai deixar para depois? Tudo tem um preço.
Nada vai cair do céu de graça. Hein? Quando a Bíblia diz para você assim, dê de graça o que de graça recebeste. O que você entende da palavra graça? Né? Você recebeu de Deus o chamado. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Esse chamado é de graça, mas ser escolhido não vai ser de graça. Vai ser de sacrifício. Entende? Então, não pense que as coisas vão cair assim de mão vazia. Você fica com as mãos vazias, as coisas vão cair de graça para você. Não. Você vai ter que obedecer esse Deus, para que Ele faça vir na tua vida, aconteça na tua vida, porque as coisas de Deus acontecem, porque as coisas de Deus Ele mesmo fará acontecer na tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom servir esse Deus. O teu futuro decida agora. Ele está te chamando para a obra dele. E aí, você está descansado? Hein? Você está descansado como Jonas naquele barco? Que está fazendo aí dormente? Está esperando o tempo passar, você está envelhecendo e você não fez nada. Você é daqueles que não querem compromisso? Existem muitos crentes que não querem compromisso. Sabe? Eles não querem compromisso. Por quê? Compromisso tira o tempo. Sabe? Você tem um compromisso de trabalhar todos os dias. Tirou o teu tempo? Não tirou? Tirou. A mesma coisa, trabalhar para Deus é compromisso. Tira o teu tempo. Você tem que dar o tempo a Deus. Eu agora estou dando tempo para Deus. Já mais cedo, já deu tempo para Deus. Aleluia. Não tem tempo para mim não. Fui, saí, paguei uma conta, voltei. Tive que comprar algumas coisinhas para dentro de casa. E retornei, mas antes de sair, já tive um tempo com Deus. E agora estou fazendo esse vídeo aqui. A minha vida é envolvida com as coisas de Deus. Ele me paga para trabalhar para Ele. Então eu não vou ficar dormente. Eu não vou ficar dormindo. Não é verdade? E aí você diz, o que eu faço para saber a vontade de Deus? Comece a largar aquilo que Deus não se agrada na tua vida. Comece a tirar. Porque quando nós tiramos, Senhor, eu vou tirar isso, vou tirar aquilo, Senhor, eu vou me consagrar nesta área, vou me consagrar naquela área, você vai chamar a atenção de Deus, Deus vai se aproximar de você, porque nós nos aproximamos de Deus, nos limpando, lavai as mãos, pecadores. Não é? Bom, falando de sacrifício, falando de trabalho, eu tenho uma ilustração para falar com você. Mas não pense que o vento vai estar sempre a teu favor. Não ache. Não espere o tempo a favor de você. Não espere você ganhar muito dinheiro. Não espere você ter grande saúde. Não espere. Eu trabalho para esse Deus com saúde, sem saúde, doente ou revigorado, em qualquer situação, com dor ou sem dor. Aleluia! Então a adversidade vai vir, não é? No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Não é isso que diz a palavra de Deus? Tende bom ânimo. E aí, você tem bom ânimo? Você tem bom ânimo ou você está sempre desanimado? Então, para que você entenda o sacrifício, preste atenção nessa historinha.
Um certo homem, dono de um sítio, cansado já da sua lida, resolveu vender o seu sítio. Ele lá do interior, eu vou vender meu sítio. E botou lá a placa. Logo que ele botou a placa, apareceu um interessado. E aquele interessado disse para aquele homem: e aí? Essa terra é boa? E o homem falou: é boa, boa. Ela dá feijão? Ele disse: não dá não. Ela dá milho? Também não dá não. Ela dá arroz? Também não dá não. Ah, ela dá aipim? Macaxeira? Ele disse: também não dá não. Ué. Aí aquele homem ficou pensando. E se plantar dá? Ah, dá que nem uma beleza. Não é? Bom, eu quero chamar você para ler um versículo da palavra de Deus. Que está lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios. Vamos lá, 2 Coríntios. Capítulo 9. Vamos ver se é isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Você colhe o que você planta. O que você tem plantado? Esta é a pergunta. O que você tem plantado? Ao longo da vida você tem plantado coisas carnais? São coisas carnais que você vai colher. Ao longo da vida você tem plantado vaidades? São vaidades que você vai colher, vai vir uma após outra. Se você não segurar a tua vaidade, vaidade é coisa vã, porque às vezes quando a gente fala vaidade, você vê logo a cara daquela mulher toda pintada, não. Vaidade é o que é vão. É o que não te acrescenta em nada, você consegue viver sem aquilo. Mas aquela pessoa tem um espírito de vaidade. Aí é diferente, porque o espírito da vaidade vai controlar a tua vida. É ele que mina suas forças e não deixa você fazer a vontade de Deus, permanecer na vontade de Deus. É esse espírito de vaidade. E você vê que existem pessoas que morrem com esse espírito de vaidade e nunca conseguiu tirar a vaidade da sua vida. Sabe? Se aquela pessoa botar na cabeça que o cabelo branco envelhece ela pinta o cabelo, nunca mais vai deixar o cabelo ficar branco. Nada contra você pintar, tá? Cada um faz a consagração que sente para Deus, né? O espírito da vaidade está impedindo muita gente de conseguir a vitória. Mas, continuando, o homem disse: e se plantar? Ah, se plantar
guardar que é uma beleza. Não é? O que você tem plantado. Se você planta amor, você recebe amor. Se você planta desgosto, você recebe desgosto. Se você planta ira, você recebe contenda, você vai receber contenda. Não é? O que você tem plantado? Eu aprendi que eu preciso plantar no reino de Deus. E qual é a semente do reino de Deus? Hein? É a palavra. Esta é a semente do reino de Deus, a boa palavra. Mas só que o meu coração tem que ser fértil. E para que o meu coração seja fértil, eu tenho que tirar todas as coisas vãs que tornou o meu coração nocivo, estéril. Já ouviu a expressão terra na igreja? Terra! Sabe o que é terra? Terra é você. Você é a terra de Deus, aonde Deus coloca a semente dele para germinar. Mas nós colocamos muitas das nossas sementes, das sementes desta vida, desta terra. E ela brota e nada mais vai brotar lá. Existem pessoas com a vida cheia de espinhos. Só coisa ruim. Através desse vídeo, Deus está despertando você. Plante no reino de Deus. Plante, vai plantando, sabe? Plante com as suas ofertas, com o seu dízimo, com a sua obediência, com a sua vida santa, com a vida separada. Plante. E descubra a vontade de Deus para a tua vida. E foque no futuro lá na frente, esqueça o que passou. Porque diz que quando a pessoa está lembrando muito o passado, ele já está chegando a hora da morte. Acho que é melhor você parar de pensar no teu passado. Se eu não tivesse feito aquilo, o sangue de Jesus já, te purificou.